Pronto, é isso. Olha aí, ressonância magnética. Então, nossa aula de hoje é uma aula grandiosa, gente. Os biométricos, eles têm que detonar essa área, certo? Então, tem que detonar geral. É a famosa ressonância magnética. Mas, professor, eu vou aprender de um dia para noite? Não vai aprender de um dia para noite, não, certo? Porque é algo bem complexo, é algo bem complicado, é algo muito difícil, mas que os biométricos são portas abertas para trabalhar nessa área, certo? Então, quem quiser seguir na área, a ressonância é uma delas muito boa. Então, ela também é conhecida como RM, como a tomografia é conhecida como TC. Tem alguns lugares que ela é chamada de RMN. Por quê? Porque vocês vão saber daqui a pouco. O RMN quer dizer ressonância magnética nuclear. Por que nuclear, professor? Vou falar daqui a pouco, tá? Então, de cara, gente, de cara, o que é que vocês veem aqui já? Diferente da tomografia. O que é que vocês conseguem identificar aqui? Diferente da tomografia. Me falem. Diferente da tomografia, professor, tô vendo alguma coisa diferente aí. Me diga aí, vocês. Tem um montão de gente aí nessa aula. Queria que vocês me falassem. Falem, por favor. Aponta aqui. Diferente desse negócio grande aí atrás do, como se fosse atrás do Gantry. Atrás do Gantt, né? Então, na verdade, gente, isso aí é o Gantt da ressonância magnética. Então, é um complexo todo junto, certo? E é nesse complexo aí, gente, que tem dentro do seu interior, né? Que no seu interior tem o que nós chamamos de magneto. O que é magneto? Magneto é um ímã, né? É um ímã grande do tamanho praticamente desse invólucro que vocês estão vendo, certo? Então, a ressonância magnética, ela tem participação de um ímã gigante. E esse ímã, no decorrer da história da ressonância magnética, ele passou por alguns modelos que hoje existe um ou outro que é mais utilizado. Então aqui, ó, esses caras aqui foram eles que começaram a estudar e demonstrar o fenômeno de ressonância magnética. Então aqui, ó, olha só para a gente ver ano, ó, 1946, ó, a tomografia ela veio à tona nos anos 70. Só que a ressonância também veio à tona nos anos posteriores aos anos 70. Mas já havia a necessidade, já havia na realidade os estudos. Os estudos de quê? Os estudos de núcleos. Por exemplo aqui, ó, esses dois caras aqui, o Felix Bloch e o Eduardo Purcell, ele demonstrou no ano de 1946 que ao submeter um núcleo à ação de um campo magnético intenso, esses podem absorver radiofrequência, energia, né? E por sua vez gerar um sinal. Então, o que é isso, professor? O que é que você está falando? Que eu não entendi nada. Então, vamos lá, ó. Imagina aqui, ó. Vamos lá. Não tem outra coisa para fazer o desenho que a gente faz na garra. Então, ó, aqui na minha mão tem um núcleo. Eita, caiu. Tem um núcleozinho, ó. Um núcleo. O núcleo atômico, ó. O núcleo. Certo? Aí o que que acontece nesse núcleo? Acontece, gente, que ele diz: se a gente
submeter um campo magnético intenso nesse núcleo e gerar por sua vez um sinal de radiofrequência, demonstrou que ao submeter núcleos à ação de um campo magnético intenso, esses átomos, né, esses núcleos, irão absorver energia. Eles irão absorver energia, né? Então, o que é que eles fizeram? Aplicaram radiofrequência, né? O que danado é radiofrequência? Colocaram perto de um ímã, por exemplo. Aí entre um polo e o outro ímã há uma interação de radiofrequência, de frequências, frequências, ondas eletromagnéticas, certo? Talvez vocês lembrem lá da radiobiologia, ondas eletromagnéticas. E aí, gente, após ocorrer a ação no campo magnético intenso, né, teria que ser intenso, esses núcleos, eles receberiam uma absorção dessa radiação, desse campo magnético, a radiofrequência. Professor, o que é isso? Radiofrequência. Campo magnético, radiofrequência. Olha a frequência aqui, ó. A frequência, ó, tem vários tamanhos, né? Ó, tem grandona e tem pequenininha a frequência, ó. Então, ele recebia essa energia em forma de radiofrequência. E a partir dessa absorção desse campo eletromagnético e dessa radiofrequência, ele emitia um sinal. Por exemplo, um exemplo aqui. Por exemplo, aqui, ó. O núcleo foi exposto à radiofrequência. Ele cai só esse núcleo. O núcleo foi exposto à radiofrequência, né? Então aí se ele foi melhor, tirar essa danada aqui, ó. O núcleo, ele foi exposto à radiofrequência, ó. O núcleo estava sozinho, ó, estava bem quietinho. Aí ele foi exposto a um campo magnético, né? Então, quando ele foi exposto a um campo magnético, o que ele fez, ó? Começou a girar, ó. Girar. Então, quando há o campo magnético, gente, há também a aplicação de uma rádio, ó. Rádio, lembra de radiação. Frequência. Radiofrequência. Professor, quer dizer que na ressonância a aplicação de radiação ela é ionizante ou é não ionizante? Ela é não ionizante, gente. A gente está trabalhando aqui com ímã, né? Com radiofrequência vindo do campo magnético. Ciente disso, todo mundo, gente, ó. Essa radiofrequência está vindo em parte, na verdade, do campo magnético, ok? E aí, o que acontece? Veja só. Olha o que acontece para vocês aprenderem já o fenômeno de ressonância. Ó. Campo magnético intenso, juntamente com a absorção de radiofrequência. Então, se eu absorvo uma radiofrequência, se eu estou no campo magnético, esse campo, esse objeto aqui, esse núcleo, ele pode absorver algo, gente. Ele pode absorver algo desse campo magnético juntamente com a radiofrequência. Ele absorve algo, gente. Na verdade, ele absorve, certo? De novo, ó, porque não é fácil. Campo magnético intenso, um ímã, tamanho do mundo, tamanho de uma geladeira. Aí a aliança está lá, ó, o núcleo, bem quietinho. Quando liga o campo magnético, ó, ele começa a girar. Ó. Aí, ainda assim, é ligado a uma radiofrequência. Essa radiofrequência faz com que ele gire mais rápido ainda. Ó. Radiofrequência faz com que ele gire mais rápido ainda.
Então, quando ocorre isso, gente, a aliança aqui, que é o núcleo, ele absorve a energia. Ele absorve a energia de onde? Do campo magnético e da energia de radiofrequência, certo? Aí, por fim, o que é que ele vai fazer? Então, ele está meio que eletrizado. A aliança está eletrizada, o núcleo está eletrizado. E aí, o que é que acontece? Ele tem a capacidade de gerar um sinal. Então, ele recebeu, agora é a vez de gerar. Então, ele gera um sinal, certo? Ele gera um sinal. E esse sinal, gente, na ressonância magnética, ele é captado, vamos lá, ele é captado por uma antena, ó. Então aqui, ó, já passou pela radiofrequência, já passou pelo campo magnético, agora foi absorvido, né, a radiofrequência e o campo magnético, e agora por uma antena receptora de sinal, ele vai captar o sinal aqui, ó. Então há uma captação de sinal. Ah, professor, quer dizer que é desse jeito que é feita uma imagem de ressonância magnética? É sim. Como, professor? De novo, campo magnético igual a ímã. Radiofrequências são bobinas eletrônicas que emitem radiações eletromagnéticas. Essas radiações são não ionizantes e elas servem para quê? Elas servem para deixar energéticos o campo, né? Para deixar eufóricos esse campo magnético. Então, com isso tudo, ó, esse núcleo ele absorve essa radiofrequência. Então, ele está lá no meio da radiofrequência e vai absorver, certo? Então, ele tem a capacidade de gerar um sinal que veio através da junção do campo magnético emitido pelo ímã juntamente com a radiofrequência. E aí, o que é que tem da máquina para ajudar na produção da imagem? Tem uma antena que vai receber o sinal. Ó, a antena recebeu o sinal do átomo. E sabe o que é esse sinal, gente? Esse sinal, ele é justamente resquícios da imagem de ressonância magnética, certo? Ou não deu para entender? Eu não tenho muito acessórios aqui para explicar isso, mas isso aí era a base de tudo. Eu vou mostrar na máquina aqui para vocês bem direitinho e aí vocês vão ter como assimilar mais. Vamos lá, esse aqui é o histórico, né? O histórico, quando vocês ouviram falar em Eduard Purcell e o Felix Bloch, eles foram os desenvolvedores de ressonância magnética, campo nuclear, enfim, isso tudo. Então aqui tem um textinho tal. Vou apagar aqui esse textinho e a gente vai falar e comentar sobre esse outro aqui, ó. Esses dois caras, eles ganharam o prêmio Nobel, tá? O prêmio Nobel em física por esta descoberta, ó, núcleo precessando. O que danado é isso, professor? Núcleo precessando. Gente, ó, quando eu botar minha aliança aqui, vocês vão lembrarem de um núcleo de um átomo, certo? Núcleo de um átomo. Então, quando o núcleo de um átomo está dentro de uma máquina de ressonância, o que é que ele vai fazer? Ele vai, ó, começar a se mover. Certo? Aí a gente aplica o que? O que é que nós aplicamos, que eu comentei agora há pouco? Radiofrequência. Então a radiofrequência, gente, ele vai agitar esse núcleo, vai agitar mais ainda. Então ele vai, ó, ele vai mexer bem rápido. Só que o nome que foi dado a esse movimento aí, gente, é chamado de movimento de precessão. Por quê? Porque tem
núcleos processando. E o que danado é núcleos processando? Desculpa. Núcleos processando. É justamente, galera, esse núcleo em movimento esse núcleo com movimento em seu próprio eixo em forma de peão, que é o que, ó, que é esse danadinho aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, gente, é um núcleo, a minha aliança, ó, como se fosse minha aliança aqui, o exemplo da aliança, ó. Quem não entendeu, levanta a mão. Todo mundo entendeu? Eu tô entendendo. Deu para entender, mas vocês estão vendo que não é algo simples, não é isso? Não. Não é algo simples, mas dá para entender, certo? Dá para entender. E lembrem que a radiação que é utilizada aqui, gente, é a radiação não ionizante. Então, se é uma radiação não ionizante, ela não tem capacidade de arrancar elétrons. De onde? Ela não tem a capacidade de arrancar elétrons? Das nossas células. Que tem no seu interior? Elétrons. Show de bola. Show. Gostei. Beleza? Gostei. Então é isso. Então isso aí, galera, é a base da ressonância magnética, certo? É a base da ressonância magnética. Só um segundo. É a base da ressonância magnética. Ressonância é bom de estudar, só que física, é um pouquinho de física, sabe? Se a gente for lá para os livros e tal, vamos ver que é uma física danada. Mas dá certo. Quando não dá certo, aí dá 8, né, gente? Aí dá 8. Mas dá certo. No final, dá tudo certo. Mais um segundinho. Eu solto essa mensagem aqui que eu estou mandando e volto para a nossa nave espacial. E aí, se vocês olharem para essas imagens, vão ver que é o quê? O que são essas imagens, gente? O que são essas imagens? O que são essas imagens? Quem diz? Quem chuta aí? Quem chuta aí? Essas imagens
de baixos aí. O que danado é isso? Que danado é isso? Ninguém diz. Tá igual uma turma ontem eu acabei a aula mais cedo porque eu não aguentei a turma toda calada. Eu dei uma bronca tão grande, viu, gente? Eu não quero dar bronca em vocês não, vocês são 10 anos. O senhor quer saber o que é proveniente? Essas imagens de baixo aí da tela, gente, que danado é isso? É uma imagem, eu acho que um corte. Parece um intestino. Intestino. Sei não, tô chutando, mas parece. É um intestino, de fato. Só que esta imagem aí, gente, ela é uma imagem de tomografia computadorizada, certo? Tomografia, terceiro. Muito bem, já tem aí falando, na verdade, né? Então, galera, a imagem de tomografia computadorizada, ela é semelhante, desculpa, a imagem de ressonância magnética, ela é muito semelhante à de tomografia. É tanto que nós estudamos, primeiro a tomografia para ficar mais fácil assimilarmos o que seria de ressonância magnética, ok? Então, gente, as imagens de tomografias e ressonância magnética, elas se tornam distintas, ou seja, diferentes, pelo fato gente, de usar radiação X para fazer imagem de tomografia, usar raio-x, que na ressonância magnética não utiliza raio-x, ressonância magnética não usa raio-x, RM não usa raio-x, e sim rádio, campo magnético mais rádio PRF, uma radiofrequência, né? Sendo assim, radiação não ionizante. Recordem. Mas o que é que tem de bem positivo em ressonância magnética? Imagens altamente com níveis de diferenciação, imagens com níveis de diferenciação teciduais imagens com nível de diferenciação altamente superior aos outros radiodiagnóstico. Aos outros radiodiagnósticos. Por exemplo, PC. Mas cada um tem sua particularidade. Cada um tem sua particularidade. Combinado? Deu para entender essa parte que eu expliquei aqui, gente? No caso, ela tem uma imagem mais detalhada do que a tomografia. Superior. No entanto,
Aspecto negativo. Exame muito demorado. O que é que ocorre se o exame foi muito demorado para algum tipo de paciente? O que é que ocorre? Hein? Artefato, né? Movimento, né? Artefato. Eita, desculpa. Artefato. Movimento. Outra, nem todo paciente pode realizar. Outro, nem todo paciente pode realizar. Pacientes com placa metálica também não pode fazer. Então, como eu disse agora há pouco, cada um tem sua particularidade, certo, gente? Cada um tem sua particularidade. Tanto, eu não posso dizer qual é o mais superior. A imagem de ressonância é mais superior. Mas se eu pesar e medir assim na balança, os dois vão ser a chave fechadura. Ok? Então, aqui ó, nós temos 3 imagens de ressonância magnética. Se eu mostrar, se eu mostrar o slide anterior, escrevi tanto, mas vocês pegam no vídeo, né? Ó, peguei aqui e coloquei aqui, ó. Se você pegar teu olhar clínico, ó, o olhar clínico, são 2 exames diferentes aqui, tá? Exames diferentes. Se eu botar aqui o olhar clínico de vocês, ó, para observar os tecidos, lembrando que esse exame aqui tem contraste, certo? E esse aqui também. Esse de baixo não tem contraste. E aí? Qual é o exame que mostra mais detalhes aí, apesar de ser duas estruturas distintas? De ressonância. Então, já foi dito, né? Na verdade, a ressonância ela tem uma melhor qualidade de diferença de densidade. Eu vou dizer uma. Olha aqui, ó. Olha aqui, esse perfil aqui, ó. Essa perfil não, a gente chama perfil mais não, né? Chama o que, gente? A gente chama o que? Perfil? Vamos lembrar? Perfil a gente chama em radiografia, né? E na tomografia? E na ressonância agora? Eita, esqueceram. Falei 50 e 10 vezes. Isso quer dizer o quê? Isto quer dizer o quê, galera? Tô vendo não. Agora eu tô. Ah, sim, entendi. Isso aqui são os planos, gente. Os planos. Então temos aqui, ó, uma imagem axial, ou desculpa, uma imagem sagital, que na radiografia a gente falava em perfil. Outra imagem axial, pronto. Esta imagem aqui, ó, do crânio aqui, ó, o central, elas em plano cartesiano, elas são idênticas a essa daqui de tomografia, ó. Em plano, certo? Quando eu falar em plano, é o plano de
o plano cartesiano da imagem, o plano anatômico da imagem. E quando eu falar em axial, coronal e sagital, vocês têm que remeter a tomografia ou ressonância só. E aqui é um plano mais um pouco novo, é o plano coronal, né? Então, se vocês olharem, ó, vou tirar aqui, ó, ajudaria essa imagem aqui, mas vamos lá. Ó, se eu pegar, pronto, essa aqui que deu pra dividir bem. Se bem que eu acho que deu só para. Ó, vamos lá. Vou aumentar aqui bem muito, né? Ó, qual é o nome dessa imagem? O nome do plano desta imagem? Sagital. Sagital, né? Show. E essa aqui que eu acabei de girar, ó, ela de cabeça para baixo para vocês aí. Axial. Axial, show. Gente, olha só, olha como é bacana a ressonância, ó. Apesar de estarmos vendo outro tipo de exame. Olha os sulcos aqui, ó, dos hemisférios cerebelares, dos lobos cerebrais, o lobo occipital aqui, ó, o cerebelo, o corpo caloso, toda essa parte aqui que tem um monte de nome de estrutura. Olha aqui, ó, a ponte, o bulbo, e aí vem descendo aqui, ó. O que é que vem descendo aqui, gente? Aqui, ó, onde eu passei o mouse, é o que? O que é isso? Aqui tem, ó, o aqueduto mesencefálico. Não sei se vocês lembram. Aqui tem um espaçozinho, aí chama-se de aqueduto mesencefálico. Que é isso? Isso aqui, gente, isso aqui é a medula, ó. É o sistema nervoso, ó, a medula. É o sistema nervoso que vai dar as inervações ao periférico, aos nossos movimentos dos braços, aos movimentos dos membros inferiores. E se você olhar bem para a imagem, você vai ver que ela vai ter uma diferença de estrutura muito grande, uma diferença de tonalidade muito grande. Mas, professor, essa aqui também tá. Ela tá assim, só que essa aqui está com contraste, e o contraste serve para evidenciar isso. Já esta aqui, ela no momento não está com contraste, quer dizer que não existe ressonância com contraste. Existe sim, tá? Mas nesse caso aqui, ela é uma ressonância sem contraste. Em que plano? Em que plano? Qual é o plano? Eu achei engraçado que vocês ficam meio caladinhos, esperando que alguém chute, hein? Sagital. Sagital, bacana, muito bem. Plano sagital, gente, não vamos ter medo de falar, não. Vamos errar aqui, errar bem muito, para quando chegar no dia do concurso de uma prova, a gente agonia essas imagens. Ah, Bruna, você é demais, né? Você gosta de implicar com o prof aqui. Acho que foi Bruna que eu vi hoje de manhã, não foi, Bruna? Bruna tava toda mascarada, mas eu reconheci. Ali eu tava numa pressa tão grande, você não tem noção. Pra marcar o ponto. Ai, ai. Então, o que é que acontece? O que é que acontece? Lembra da minha aliança que eu tava rodando? Lembram? Lembram. Não vou perguntar não. Eu sei que vocês lembram. Acontece que o nosso corpo, ele tem uma porrada de água, né? Ó, então aqui, esse gráficozinho aqui é antigo, mas enfim, é essa média aqui, ó.
Então ele tem uma média de 65,4% de água no corpo. Isso vai depender do tecido, né? O tecido circulatório, qual é a concentração? É bem 70% ou mais, certo? Então acontece isso. Então vamos lá na média. Aproximadamente 70% do corpo ele é formado de água. O que danado é a água? O que danado é a água? Olha aqui, ó. O que danado é a água? Na ressonância magnética. Essa daí eu vou deixar vocês pensando um pouquinho. O que danado tem a ver a água, 70%, com a ressonância magnética? O que danado tem a ver? Estou esperando. 2 minutinhos para vocês pensarem. Estou esperando. Não, especialista não. Eu deixo para vocês mesmo, porque a gente está tentando debater o aprendizado. E aí? O que é que tem a ver a água com a ressonância magnética? E com minha aliança que eu dei o exemplo. Densidade... Muito pouquinho. Alguém fala mais? Pode falar no chat aí que eu tô vendo aqui. Fala no chat que eu tô vendo. Fala no chat que eu estou vendo. Eu ia chutar desse dado também. Pensa mais na fórmula. Olha a dica pauleira aí que eu acabei de dar. A dica pauleira que eu acabei de dar. Volume é água, né? Volume cúbico. Mas assim, a fórmula, em relação à fórmula da água. Em relação à fórmula da água. Vamos logo. Meio segundo, ou meio minuto. Meio minuto agora. Meio minuto aí pra vocês. Radiofrequência tem a ver, tá? Tem a ver radiofrequência, tem a ver sim. Gente, vamos pôr na nossa mente. Se o nosso corpo ele tem aproximadamente 70% de água, quais são os átomos que formam a água? Fale nos meus ouvidos para eles ficarem H2O. Então temos hidrogênios e oxigênios. Tem muito ou tem pouco, gente? Hidrogênio e 2 oxigênios. Ixi, Deus santo. Tem muitos oxigênios, muitos hidrogênios. Então o que foi que o Eduardo Purcell e o Felix Bloch inventaram? Eles utilizaram, gente, a água do nosso corpo para produzir a imagem de ressonância magnética. Olha que massa. Ou não é massa? Por quê? Porque existem outros, sim, componentes, ó, no nosso corpo. Carbono. Parece que eu tô pegando até... Eu acho que eu tô com essa gripe, velho. Porque desde hoje que eu tuço, eu tô com o nariz entupido. Ainda bem que não pega, né? Não, aula online. Ó, nitrogênio. Não, eu dei só o murrinho. Ó, nitrogênio, fósforo e enxofre.
Aí, enfim, tem um monte, mas a água que tem mais, né? Não perder tempo não. Então, o que acontece? Os elementos químicos, ele tem um poder de movimento de precessão, gente. Ó. Movimento de precessão. Já sabem de cor e salteado que é um movimento de precessão, sabe? Ó? Movimento de precessão. O que é, gente? Esse movimento tá mostrado na tela ou não? É isso aqui, ó. O movimento de precessão é esse aqui. E esse movimento é em que? Acontece em que? No átomo, ó, na minha aliança. E qual é o átomo que a ressonância utiliza para fazer esse movimento de precessão, gente? Olha aqui, ó, na frente de vocês, ó. O hidrogênio, galera, o hidrogênio. Mas, professor, por que o hidrogênio? Porque tem grande quantidade, gente. Por que não o oxigênio? Porque o hidrogênio, ele tem um poder de interação maior com o campo magnético. E se ele tem maior interação, ele começa a girar o que, ó? Mais rápido. Isso que a gente chama de movimento giromagnético. Então cada um tem um poder de giromagnético diferente. Deu para captar ou não? Todo mundo deu para captar? Bruna deu resposta dada. Mas tem mais gente aqui, ó, nessa aula. Tem mais gente que fica caladinho. Entendi. Show. Pelo menos isso, né? Por que, gente? Eu tô querendo enfatizar muito. Porque é difícil ressonância, não é fácil. E aqui, gente, o que é que eu faço para vocês? Eu tento passar o que é mais nuclear, o que é mais simples, para que vocês aprendam pelo menos o básico em um concurso, consiga ó, tirar acertar a alternativa. Ok? Então, vamos lá. O hidrogênio já foi dito, né? Por quê? Porque ele tem um movimento de giro magnético mais rápido. Então é assim, ó. Por exemplo, ó, aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho o controle. Exemplo do controle. O controle, ele é um ímã. Ele é um ímã de 1 Tesla. O ímã controle é um ímã que tem 1 Tesla. O Tesla é a medida em ressonância magnética, a medida pelo sistema de unidades, certo? Aí eu tenho aqui, deixa eu ver, o carregador de celular. O carregador de celular, ó, ele tem 0,5 Tesla, 0,35 Tesla. Aí se eu botar o hidrogênio aqui no meio, ó, minha aliança aqui no meio, vai ficar uma briga, né? Aí eu tiro aqui, ó. Aí o hidrogênio aqui, ó, tem que tirar a aliança de novo, vai ser o jeito de tirar. Ó, começa a girar, ó, girar. Isso aqui é o hidrogênio. Ah, professor, mas o oxigênio também, ele consegue girar, né? O carbono também consegue girar, né? Consegue, mas olha aqui, ó. 1 Tesla girando, olha a velocidade. Agora eu pego o carbono. Aí o carbono fica assim, ó. Fica assim. Aí eu pego o enxofre. O enxofre, ó. Olha a pontinha, ó. Olha o enxofre.
Aqui vocês estão vendo que eu tenho um magneto só, um magneto de 1 Tesla, né? Então, se o magneto de 1 Tesla, o núcleo do hidrogênio, né? O hidrogênio, ele gira rápido. Se eu pegar um ímã com menos da metade do Tesla do controle, ele vai girar também devagar. Vai girar devagar. Certo? Entendido? Então, em resumo, se você for fazer uma ressonância magnética e tiver uma máquina de tiver uma máquina de 1 Tesla, Tesla, 2 Tesla. Qual delas que vocês vão preferir para fazer o seu exame? E aí? 2 Tesla. 2 Tesla. Por quê 2 Tesla? A resposta do experimento eu acabei de fazer aqui, né? O que é que vai haver na máquina de 2 Tesla para a máquina de 1 e 0,35 Tesla? Qual é a grande diferença? Professor, quanto maior for o Tesla, maior seria a energia que incide no... O campo magnético, que é uma energia, né? E quanto maior o campo magnético, maior o movimento de precessão. Aí eu falei para vocês que no início da aula eu disse, quanto mais isso acontecer, esse átomo de hidrogênio, ó, que está aqui, ó, rebolando, que é justamente o movimento de precessão, ele vai girar mais rápido. Se ele gira mais rápido, ele vai captar mais ou menos sinal. Tá captando sinal, gente, da radiofrequência, do campo magnético. Então, se ele capta mais sinal, ele vai emitir mais sinal para quem, ó, a antena, a receptora de sinal, ó, a antena que vai receber o sinal aí desse rebolado todo, que é o precessão. Rebolado, precessão. Então, quanto mais eu capto o sinal, o que é que eu tenho de melhor, gente? Olha meu ouvido aqui para escutar vocês. Imagem de melhor qualidade. Professor, quer dizer que uma máquina de 0,35 Tesla não presta para nada, né? Presta, só que alguns tipos de estudos, como por exemplo o do abdômen, não vai ser tão legal porque a imagem vai sair muito ruim. Então é sugerido que faça exames em máquinas maior de que 0,85 Tesla. Se possível, 1,5 acima. 1,5 é a média, certo? 1,5 é a média. 1,5 é essa média aí. Fechado? Aprendido? Rapaz, eu tô com a dor na minha coluna. Eu já me sentei aqui de todo que é jeito, eu não consigo. É corona mesmo. E não consigo ficar de boa. Isso, eu tô com corona. Do jeito que eu já peguei paciente esses dias de corona, você não tem noção. Eu acho que minha imunidade tá boa. Olha aí a bichona.
Olha a danada aí. De cara, a grande diferença do tomógrafo é qual? De cara. Olhou assim, não é tomografia, é ressonância. O Gantt, né, gente? Ó, olha assim, ó, pra dentro assim dele, ó. Ó, hein? Olha dentro dele. Gente, a ressonância aí, ela tem um buracão, gente. Um buracão. E é nesse buracão aí que o paciente vai ficar dentro. Quem é nervoso aí da sala? Quem tem medo de tudo? Quem não consegue ficar dentro de um elevador só? Eu. Bruna? Bia? É Bia mesmo? Bia, né, Bia? Então, Bia, esse tipo de exame gera um efeito negativo quanto aos efeitos claustrofóbicos, né? A fobia em ambiente fechado. Então esse é um dos aspectos negativos também da tomografia, ou desculpa, da ressonância. Por quê? Porque ela tem um tubo gigante, ela tem um barulho do tamanho do mundo, que eu vou falar para vocês também, e o exame demora pra caramba. Então o que é preciso? É preciso o biomédico lá trabalhando. Aí chega em Bia e diz: Bia, tu vai fazer um exame aí da tua coluna, né? Que tu tá precisando, tu tá sentindo dor. Agora o exame realmente vai demorar um pouquinho, vai demorar uns 40 minutos. Tu vai ter que ficar paradinha 40 minutos, tá? Mas não vai acontecer nada. Nós estamos bem pertinho da máquina. Qualquer coisa que venha a acontecer, que você sinta algum desconforto, nós estamos perto, mas vai dar tudo certo. É melhor você se comportar e tentar se segurar de que se mexer e ter que repetir o exame. Aí você dá uma de biomédico psicólogo, né? Demora quanto tempo para você fazer? Vai depender do exame, mas um exame de coluna é cerca de 40 minutos a 50, uma hora. Um exame do crânio que é mais rápido, certo? O exame do crânio é cerca de... Por uma hora, bicho, é complicado. Eu já fiz uma ressonância da coluna dorsal e torácica, as duas de uma vez. Eu passei 1h30 essa máquina. Nossa. É ruim porque ela faz, além de tudo, barulho. Se ela ficasse bem quietinha, a gente podia até dormir, né? Mas ela faz um barulho do tamanho do mundo. E eu vou explicar a você por que faz esse barulho, certo? Isso aqui é nas antiguidades, né? A galera montando lá as máquinas antigas. Gente, ó, essa imagem aqui, roxinha, ela é bem interessante. Vou dar um zoom nela aqui para ficar melhor para vocês. Ó, vejam que o tubo, olha o paciente aqui dentro, olha a Bia aqui dentro, ó Bia, você aqui dentro, ó. Olha a Bia aqui dentro, né? Bia lá nervosa pra caramba, mas dentro da máquina, porque tem que fazer o exame para descobrir o que ela tem na coluna. Se tem uma hernia de disco, um bico de papagaio, um papagaio grande, pequeno, um tucano. Então, gente, ó, essa parte aqui roxa, ó, ela circunda todo o equipamento, ó, circunda todo o equipamento, certo? Então isso aí de roxo é justamente o ímã, o grande ímã, que na ressonância nós chamamos de magneto. Magneto é um ímã, igual a ímã. Então se tu chegar com brincos, aí você comprou aqueles brincos, eita, caiu meus brincos aqui. Você comprou aqueles brincos lá naquela loja do chinês. Na loja do chinês. Os brincos lá bem grandes assim, ó, que fica assim. Aí quando tu entrar nessa sala aí, ó, olha o que acontece. Os brincos fazem assim, ó. Eles ficam querendo sair da tua orelha, certo? Então é por isso que você não pode realizar o exame com elementos ferromagnéticos. Não pode. Marca-passo, nem vê uma ressonância magnética. Paciente com marca-passo, sai longe, tem que sair até da porta da ressonância.
Certo, gente? Então tem que fazer uma tomografia aí em paciente de marca-passo. Porque a tomografia não tem ímã, né? Vai ter tubo de raio-x para produzir radiação e assim fazer a imagem. Lembrem disso aí, lembrem dessa diferença. Aí, professor, o que danado é isso aqui dentro? Isso aí dentro, lembra que eu dei um exemplo aqui de antena que vai captar o sinal, né? A antena capta o sinal. Alguém disse sim ou não? Eu falei até com essa caneta, eu digo, ó, a aliança, depois de tudo, do rebolado dela, ela vai emitir o sinal para formar a imagem. Eu falei isso, estão lembrados? Sim, então claro. Mas enfim, gente, ó, o que importa muito aqui é o magneto, que é ele que gera o campo magnético. E eu vou dizer outra coisa muito importante que eu ainda não falei, que era até para ter comentado, mas eu não falei. Já falei dos prótons de hidrogênio, na verdade, né, que são eles que de fato que são usados para fazer a imagem. Aí já vou dizer aqui. Sabe como é que esses prótons de hidrogênio eles se comportam? Eles se comportam como microímã. Microímã. Ah, um microímã. Isso mesmo. Aí, professor, quando esse danado desse paciente ele entra dentro dessa máquina, o que é que vai haver com esses microímãs que são, na verdade, o que? São, na verdade, o que? Os hidrogênio. Gente, o nosso corpo aqui, no estado que estamos, nós sabemos que tem a composição da água aí, né? O H2O. E eles estão assim, ó. Os hidrogênios, ó. Eles estão ao acaso, ó. Estão um para cima, outros para baixo, outros de lado, outros do jeito que quer. Outros se movendo devagarzinho, devagarzinho. Aí quando os prótons de hidrogênios chegam dentro da sala junto com o paciente, o que é que acontece? Me digam, agora vocês vão ter que me dizer, senão eu vou quebrar essa mesa aqui. Como eu não entendi a pergunta. O que é que vai acontecer com os prótons de hidrogênios quando eles chegarem na sala de ressonância magnética? Receber uma energia do magneto, né? Do campo magnético. Receber uma energia do campo do magneto. O magneto ele tem tendência a fazer o quê? Vai gerar o campo magnético junto com a radiofrequência, né? Isso. Mas se eu falei que os prótons eram o que agora? Falei aqui agora há pouco. Os prótons de hidrogênio eles se comportam como se fossem atraídos, ó, microímãs. Eles são atraídos, gente. Então é 1, 2, 3, 4, 5 prótons. É 1 trilhão de prótons de hidrogênio. E sabe como é que eles ficam? Eles ficam todos lado a lado ao campo magnético, ao magneto que diga. Então eles ficam tudo assim, ó. Aqui são meus alunos. Ó, eles chegaram tudo assim, ó. Chegaram tudo assim, dentro. Aí quando entraram na sala, viram o campo magnético. Aí, ó como eles ficaram. Eles ficaram alinhados. Ficaram alinhadinhos. Mas tem uns prótons de hidrogênio que ficam alinhados assim, ó, de cabeça para baixo. E tem uns que ficam de cabeça para cima. Certo? Isso aí vai de acordo com a energia do próton do hidrogênio. Dependendo da energia do próton de hidrogênio, ele fica para cima ou para baixo.
Mas enfim, eu quero que vocês aprendam que eles ficam, ó, paralelo um ao outro, paralelo, um monte. Imagina um monte de prótons de hidrogênio que tem no nosso corpo, todos paralelos. Aí sai da ressonância magnética, ó, sai da porta da sala, aí começa de novo, ó, os hidrogênios tudo, como a gente tá aqui agora, ó, todos rebolando, devagarzinho, né? Devagarzinho, devagarzinho, certo? Então existe isso aí. Lembre. Já deu para assimilar muita coisa? Deu para assimilar muita coisa? Positivo ou negativo? Então, essa parte aqui, gente, que fica ao redor do paciente, são chamadas de bobinas. Bobinas de radiofrequência. O que é radiofrequência, professor? Você já explicou, não foi? Todo mundo já sabe, né? Então, a bobina de radiofrequência é aquela bobina que ela vai o que? Emitir, ó, ela vai emitir a radiofrequência lá para que os prótons de hidrogênio comecem, ó, a aumentar a velocidade de precessão, certo? Entendido? Bobina de radiofrequência vai fazer com que os prótons de hidrogênio aumente o seu movimento de precessão, ok? Quantas são, professor? São várias, são várias. E existe também bobinas de superfície. Eu vou falar mais adiante, superfície. A bobina de superfície, então, vou falar, ó. Imagina que eu vou fazer o exame na minha mão aqui, ó. Aí é colocado um capacete meio na minha mão, ó, um capacetezinho na mão. E essa é chamada de bobina de captação de sinal. Ela capta sinal. Então a bobina que está aqui dentro da máquina, ó, ela vai emitir sinal, ela vai emitir radiofrequência juntamente com o campo magnético, e os prótons vão ficar, ó, girando. E aí elas são desligadas. Quando elas são desligadas, gente, ela vai perder o que, ó? Ela vai perder o rebolado, não vai? Se você bota aquela música Pisadinha, o que é que vocês fazem? A pisadinha. Quem gosta da pisadinha aí? Ninguém gosta? Vamos dançar. Pronto. Um funk. J Quest. Titãs. Vocês vão começar a dançar, né? Então a radiofrequência está saindo lá do som, né? Ó. Titãs. Pá, pá, pá. Massa. Aí a música parou, a radiofrequência parou. Aí você vai o quê? Né? Parou, beleza. Tomou uma dose de cerveja, um pouquinho de cerveja. E aí fica por lá. Então, gente, quando acontece isso, esse desligamento das bobinas de radiofrequência, esses prótons de hidrogênios que tinham um movimento de precessão aqui, ó, do jeito que está aqui, e esse vai ser diferente para cada tipo de Tesla, como foi mostrado. Ele vai começar, em sua perda de velocidade, ele vai começar a liberar sinal, ó, liberar sinal. Aí quem é que vai abraçar esse sinal? A bobina, gente, que está em cima aqui da mão, ó. Ela é chamada bobina. Esqueci o nome da bobina. Bobina é uma antena, na verdade. Esqueci. O que eu falou em bobina superficial, hein? Ela é superficial porque ela fica colada no corpo do paciente. Mas também existe a bobina de radiofrequência, gente. Existe, na verdade, duas bobinas de radiofrequência. Existe a bobina de radiofrequência que fica aqui, ó, aqui dentro.
E existe a bobina de radiofrequência mais antena que fica colada no paciente. Então essa hoje é a que existe mais, certo? Essa hoje é a que existe mais. Ela tanto emite a radiofrequência aqui, ó, perto da mão, quanto quando ela para de emitir a radiofrequência, ela vai captar o sinal, porque o movimento da múscula do bambolê, ó, ele vai diminuir. Ok? Tudo certo? Já ouviram falar que no exame de ressonância ele faz muita zoada? Muita zoada. Não. Pronto, ele faz muita zoada. Isso é um aspecto. Eu disse agora, não foi? Então isso é outro aspecto. Aspecto positivo, né? Negativo, beleza, negativo. Então quem fica louco, gente, é um barulho muito louco, é um barulho muito complicado esse barulho da ressonância. Ele faz assim, ó, eu vou falar aqui como é que ele faz. Ele faz assim, ó. As bobinas começaram a funcionar, certo? E essas bobinas que fazem esse barulho, elas são chamadas de bobinas de gradiente. Ah, professor, e onde é que está essa bobina? Ela está aqui dentro, ó. Elas são essas aqui, ó. Estão vendo a laranja, a amarela, a vermelha? Elas estão aqui, e essa verde também. Essas outras aqui que estão por cima são as bobinas de radiofrequência. Para que servem elas? Elas ajudam a produzir as imagens em planos. O plano axial, sagital e coronal. Uma pergunta. Qual é a imagem que é feita, a imagem bruta, ou seja, na varredura da tomografia computadorizada, que é feita no momento do exame? Ai, que droga, Esqueceu. Isso é importante. Aí eu disse para vocês depois, lembra da geração helicoidal, da multislice, lembra ou não? Sim. Aí eu disse para vocês que poderia fazer a reconstrução em múltiplos planos, não foi? Ou eu não disse? Pronto. Então, a grande diferença também da tomografia para ressonância é que a imagem feita na tomografia é somente a axial, gente. Ela faz a axial no próprio exame. E depois, através do operador, a gente vai conseguir, ó, manipular a imagem em outros planos, inclusive o plano axial também. O plano 3D, um oblíquo, enfim. Mostrar mais osso, mostrar mais parte mole. Então tudo isso nós podemos realizar, certo? Mas aqui, gente, na ressonância existe, sabe o que, ó? Existe sequências. Já é um estudo mais profundo. Então vai existir a sequência axial. Por exemplo, vou botar aqui T1, que depois eu falo para você o que é. A sequência sagital, T2. A sequência coronal, T1, e assim vai. Então vejam que o exame de ressonância ele demora por causa disso, porque existem sequências. E essas sequências, galera, ela é dada pelas bobinas, certo? Ela é dada por essas bobinas aqui, ó, bobinas de gradiente, ó. Então, quando eu indico para minha máquina de ressonância fazer uma imagem axial, ela vai utilizar uma bobina X. Se eu vou utilizar a sagital, ela vai utilizar uma bobina O,
Se eu peço para fazer uma imagem coronal, ela vai utilizar uma bobina G, certo? Então, assim, lembrem que as imagens de ressonância são feitas por sequências, por isso que demora, sabe por quê? Porque é assim, ó, para essa sequência aqui, eu fazer toda essa sequência demora 8 minutos. 8 minutos. Para essa sequência, demora 10. Demora 10. Para essa sequência, demora mais 9. Aí são geralmente umas 7 sequências. Aí quando tu vai somar aqui, ó, esses minutinhos, tem sequência que vai ser tipo axial, axial T2, 5 minutos, 5 minutos. Então aí, gente, ele vai completar aquele tempo que a gente falou, certo? Então, por exemplo, se o paciente fez essa sequência aqui, ó, axial, em 8 minutos, e nessa sagital ele teve um susto dentro da máquina e mexeu, nós não precisamos repetir todo esse exame aqui, ó. A gente só precisa repetir essa sequência. Então isso são chamados de sequências, certo? Sequências que são mediadas através das bobinas de gradiente. Aí, professor, você ainda não falou o porquê que elas fazem barulho. Elas fazem barulhos porque, ó, elas ficam tremendo, ó. Imagina, tá vendo que uma é próxima à outra? Então elas ficam vibrando, ó, vibrando assim, ó, vibrando assim toda hora. Aí sabe qual é o barulho que acontece, ó? Bota aí, bem alto. Tan 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 pam 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 pom 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 pom. Então fica fazendo esse barulho desse jeito no seu ouvido. É desse jeito. Aí ele, toda vez que inicia-se a sequência, aí começa esse barulho. Aí na hora que para é porque acaba a sequência. Aí passou um minutinho assim, a gente tá aliviado, acabou. Aí quando vê começa de novo. Pam 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 pam. É um estresse. Mas é um ótimo radiodiagnóstico. Uns do Gold Standard radiodiagnóstico da imaginologia, certo? Fala que eu desculpo. No caso, são as bobinas de gradiente que vão determinar os planos. Os planos, E as bobinas de radiofrequência que vão emitir a radiofrequência, e algumas delas são radiofrequência e captação de sinal. Elas tanto emitem quanto servem como antena. E tem umas poucas que servem só como antena também. Eu não tô lembrado o nome. Phrase alguma coisa. Phrase, não tô lembrado. Enfim, vocês sabem, eu vou mostrar mais à frente. Isso aí. Então eu expliquei o por causa da vibração, né, da zoada. Elementos ferromagnéticos não podem nem chegar perto. Tem a questão psicológica, claustrofobia que eu falei para vocês, né? Que não é. Gente, algo muito importante é que é necessário fazer um questionário muito bem feito antes e quando o paciente chega na instituição para fazer o exame, porque é a partir desse questionário que o operador ou o enfermeiro, né, que tem lá para auxiliar, ele vai perguntar tudo isso caso o paciente ele não consiga realizar o exame. Aparelho de audição, tem que tirar o aparelho de audição para fazer, senão a máquina puxa ou então ela desconfigura, tá? Ela desconfigura o aparelho, ela queima o aparelho, porque o campo magnético é muito grande. Um relógio, por exemplo, você entra de relógio lá e fica perto do ímã,
ele vai, ó, queima o relógio. Se você entrar com o celular, o seu iPhone, lá dentro da máquina, encostar assim nele para tirar uma foto da ressonância, aí tu queima teu iPhone, queima a placa do iPhone. Então, ó, implantes cirúrgicos, por exemplo, uma angioplastia, certo? Uma angioplastia, implantes metálicos nos ossos, uma placa, né? Parafuso, haste metálica, tatuagem. Por que tatuagem? Tatuagem porque na tatuagem que tem pigmento vermelho, ele tem sais de ferro dentro. Aí gera um desconfortozinho, mas não é coisa do outro mundo, certo? Maquiagem permanente, por quê? Porque tem tatuagem, mas também não é coisa do mundo. O DIU por quê? Porque gente que tem DIU não pode fazer ressonância. Pergunta fácil, essa é uma pergunta fácil. Sabe por quê? Porque o DIU, a maioria dos DIUs eles são feitos de cobre. Cobre é igual ao que? Metal. E metal na ressonância, nesse caso aí do metal que é cobre, ele vai esquentar. Imagina lá uma mulher com útero quente. Dá certo? Não dá, né? Próteses dentárias, né? Então tem que retirar. Se for fixa, dependendo do local, pronto, o paciente tem aparelho dentário. Esse aparelho ele vai impedir você fazer o exame? Não vai. Mas se for um exame da face aqui, ó, que pega essa região aqui, ó, aí sim a região vai ficar toda mal feita e aí não vai dar certo, ok? Tiro, ó, bala. Esse aí que não pode nem chegar perto de uma ressonância. Por quê? Ah, professor, mas não é um chumbo? O chumbo não tem aquela atração toda, né? Não é um elemento ferromagnético que vai puxar. Mas imagina se ele tiver na jugular, esse chumbo, na jugular aqui no pescoço, enganchadinho. E quando a gente põe ele na máquina de ressonância, esse chumbo interagindo com o campo magnético e a radiofrequência começar a esquentar perto de um vaso da jugular, o que é que pode acontecer na jugular? Hein, galera do mal? Me digam, por favor. Gente, ó, metal jugular esquentou, pode cauterizar a jugular e levar a hemorragia. Esse aqui é um questionáriozinho bem grande. Isso aqui são exemplos de como eu já falei aqui, que não, o paciente não pode fazer, né? Ó, nesse caso aqui, o paciente tem marca-passo. O marca-passo aqui, ó. Olha aqui no raio-x, ó. Como é bonitinho no raio-x, ó. Aqui já na tomografia, ou na ressonância, já não pode, ó. Não pode fazer, porque senão vai desligar o relógio do paciente. Se desligar o relógio do paciente, o paciente vai morrer dentro da máquina de ressonância, né? O marca-passo ele serve para ficar dando choque aqui, ó. Ele fica dando choque, aí o coração, ó, ele, ó, volta a bombear. E geralmente usa em pacientes pós-infarto. Isso aí são clipes de aneurisma, né? O clipe do mesmo jeito, ele pode não ser de ferro, né? De inox, mas ele pode ser feito de outro material que pode esquentar e levar a problemas. Aí são stenters, né? Geralmente são feitos em angioplastia, né? Para abrir a luz do vaso sanguíneo. Então, ó, pode ver que eles são bem grelhadozinhos. Aparelho auditivo, eu disse que poderia tirar. Isso aqui é uma imagem de tomografia, ó. O paciente sofreu um tiro na cabeça aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, nesse caso aí, ele pode ou não fazer? Não. Não pode, beleza. Esse aí, que danado é isso?
É o Dio, né? É o Dio, ó. Mas aí ele fez raio-x, ó. Fez raio-x e aí o Dio tá ali, bacaninha. Mas se for na ressonância, pode esquentar e pode levar um desconforto, porque o DIU fica aqui, ó, no fundo do útero, ó. Então o DIU, ele não deixa os espermatozoides ficarem vivos aqui na cavidade uterina, ó. Eles meio que dão um choque nele e eles morrem, infelizmente. Né? Haste, ó, haste de metal, olha aí, ó. Haste metálica dentro do osso. Isso aqui é dentro do osso, viu, gente? Ó. Isso aqui é antes e depois, ó. Radiografia antes, ó, do braço, é o braço, ó. O braço tem a unha e o rádio, né? Então, ó, vejam que desalinhou aqui, ó, os ossos. Aí foi o que o médico fez, ó, colocou uma haste metálica, ó, dentro do braço, né? Dos ossos do onde ficaria a medula amarela, né? Que não é usada mais na fase adulta, e aí põe uma haste, só que essa haste aí é de inox e o inox ele puxa o aço inoxidável. Já esse aqui pode, isso aí são placas de titânio, gente. Então essas placas aí, elas de fato elas conseguem reconstruir aí grandes áreas de pós-trauma, certo? Então o titânio pode realizar. Questão da tatuagem que eu comentei. E aqui eu também comentei aqui vocês. Barulho, tubo estreito, comentei já, né? Explicação do exame, tranquilizar o paciente, que eu também falei para vocês já, né? Tranquilizar o paciente. Aqui são algumas plaquinhas de biossegurança, né? Então aqui é indicativo que há campo magnético, aqui é indicativo que há radiofrequência, aqui é indicativo que há o paciente não pode entrar com marca-passo, nem objetos metálicos, nem relógio, nem aparelho auditivo, nem cartão de crédito, nem extintor. Foi rápido, né? Mas deu para pegar, gente? Deu sim. Pronto, ainda bem. Então a gente vai ficar aqui, ó. Princípios físicos complexos da ressonância magnética para a próxima aula. Lembrem a mim, me lembrem, ó. A gente vai ficar até aqui, tá bom? Eu vou jogar essa aula lá no grupo, lá no estudos, pode ser? Pode. Então é isso aí, gente. Eu vou encerrar por aqui, apesar de termos começado um pouquinho mais tarde, mas eu já